Glória a Deus, que bom que nós estamos aqui essa noite. Deus tem reservado esses dias para de fato gerar em nós um despertar, para que a gente possa se mover pelo poder do Espírito Santo, para realizar aquilo que Deus deseja para cada um de nós, amém? Todos nós temos um propósito, amém? Ninguém vem ao mundo em vão, todos nós temos uma missão ao virmos a este mundo, e o desejo de Deus é que cada um de nós venhamos a cumprir a missão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Não sei porque eu gosto de Samuel, gente. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus tem nos ensinado nos últimos anos. Eu quero compartilhar com vocês. Todos acharam, amém? Quem não achou, diga amém. Todo mundo achou. 1 Samuel 3:1 diz o texto: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Verso 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, e correndo até Eli, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, lhe disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele se foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e este se levantou e foi até Eli, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Verso 7 diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que era o Senhor Deus que estava chamando o menino, e lhe disse: volte e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, Pai. Sem ti nada nós podemos fazer. Nós precisamos do Senhor para ouvir a tua palavra, assim como para ministrá-la. Que esse Awake, ó Deus, seja de fato um momento de despertar. Que não seja mais uma conferência, mas que seja um momento especial, um final de semana especial. Que o Senhor, pelo mover do teu Espírito, desperte jovens aqui essa noite. Que o Senhor revele-se a pessoas aqui essa noite. Que o Senhor abra olhos espirituais aqui essa noite. Que o Senhor fale, ó Deus, a ouvidos aqui essa noite, ó Deus, para que possamos, ó Pai, te conhecer, ouvir a tua voz, ter intimidade contigo, ó Pai, e cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, repreendendo toda e qualquer intervenção contrária, Pai, toda distração, tudo aquilo que seja impedimento, ó Deus, para a manifestação do poder da tua palavra, Pai. Nós cremos no poder dessa palavra. O Senhor vela para cumprir a sua palavra. Por isso, cumpre a tua palavra sobre a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Amen. Passei a semana todinha aqui ensaiando alguma coisa para falar inglês, gente. Não é possível que eu viesse para os Estados Unidos e não saísse nada em inglês. Gente, nós acabamos de ler um texto aqui que acredito que a maioria de vocês já ouviram a história do jovem Samuel. Deus, como detentor de todo o poder, cuidando sempre de toda a construção da história, Deus dominando a história, Deus, como aquele supremo criador que criou todas as coisas, mas também se relaciona com a criação. Ele administra todas as coisas. Assim como também Deus administra o cuidado do seu povo, sobre o seu povo. Então o que é que está acontecendo naquela situação?
Estava encerrando-se a época dos juízes, a era dos juízes, estava iniciando a época dos profetas. Então, Israel estava passando por circunstâncias, por um momento onde o pecado estava corroendo o seu povo. Então, Deus decide despertar e levantar um profeta naquela nação. É interessante que nós precisamos aprender algo muito, mas muito interessante. Não somos nós que dizemos a Deus aquilo que queremos ser. Nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Deus deseja que a gente seja. Então Deus, na sua soberania, levanta um profeta naquela nação. Só que vocês conhecem a história do jovem Samuel. Jovem Samuel é filho da Ana. A Ana era a mulher que não podia ter filhos, porque era estéril. E a esterilidade, irmãos, para aquela nação era algo vergonhoso. A mulher que não frutificava, a mulher que não dava frutos, era algo terrível. Agora você imagina só, Eucana conduzindo a sua família ao templo do Senhor para orar. Ana não podia ter filhos. O que é que você acha que Ana pedia quando subia ao monte do Senhor para orar? Um filho. É igual, irmão, se fosse, por exemplo, se fosse aqui em Orlando, ser careca fosse vergonhoso. Aí chegasse aqui um irmão careca aqui na igreja. Se tiver careca, depois na oração a gente faz, no final a gente faz oração, irmão. Se tivesse um irmão careca aqui, irmãos, na oração dele ele ia pedir para nascer o que na cabeça dele? Cabelo. Então Ana, por não poder ter filhos, ela sobe ao monte do Senhor e pede o quê? Um filho. Só que os estudiosos vão falar que Ana só concebeu Samuel por cerca de 25 anos de idade. Ela deve ter casado com Elcana por cerca de 17, 18 anos. O que é que acontece? Existiu outras orações que Ana fez, porém Deus não respondeu. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus ouve todas as orações. O nosso Deus, Ele ouve todas as orações, mas não são todas as orações que Deus responde. O próprio Tiago ele vai dizer: pedis e pedis mal. Pedides para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Ou seja, na maioria das nossas orações, muitas vezes nós não sabemos como pedir e o que pedir, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que intercede por nós e até quando nós não sabemos pedir, Ele pede por nós. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Só que um dia eu estava lendo a Bíblia e descobri quais são as orações que Deus responde. Pedro, na sua epístola, ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando é que Deus nos ouve? Quando nós oramos a vontade de Deus. Irmãos, Deus não é um gênio da lâmpada, onde a gente esfrega a lâmpada, o gênio sai e a gente realiza os 3 pedidos. Tem gente esperta que pede: Senhor, acrescenta mais um pedido nesses 3, que é para aumentar a probabilidade de eu ganhar aquilo que eu tanto quero. Deus não é um gênio da lâmpada, apesar de que Ele pode nos dar aquilo que nós gostamos, mas precisamos entender que Deus é um Deus soberano, que está realizando o seu propósito aqui na terra, e o desejo dele é nos chamar para viver a sua vontade. É tanto que Jesus, ele diz isso. Jesus, perto de ser crucificado, ele diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feito a tua vontade, ou melhor, a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que ele repete na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu, venha a nós o vosso, e seja feita. Quando você for orar, você não vai dizer: Pai, essa é a minha vontade, Deus, esse é o meu desejo. Você vai orar: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Ana estava orando a vontade dela e Deus não estava respondendo. Quando Ana mudou a sua oração, Deus respondeu.
Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu não quero apenas que ele seja o meu filho e apenas para mim. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, para que ele seja um profeta do Senhor, para abençoar a nação de Israel. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós não podemos ficar retido para nós. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos entender que nós somos um canal de bênção para abençoar pessoas. Nós precisamos entender que nós não somos represas, nós somos canal. Fala para o teu irmão que está do teu lado, diga: não seja represa. Não retenha em você aquilo que você está recebendo de Deus. Sabe, eu sou da igreja batista lá em Alagoas, e no meio dos batistas eu sou conhecido como canela de fogo, irmãos. É porque é o meu jeito alegre de ser, sabe? Eu sou conhecido como canela de fogo. Tem igreja lá em Alagoas que nem me chamam para pregar. Diz: naquele menino ali é muito avivado, não pode, tem que ter cuidado com ele. E eu amo o mover do Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo nos tocando, eu amo o Espírito Santo tocando as nossas emoções, mas deixa eu te falar algo. Tudo aquilo que Deus está fazendo aqui não é para acabar segunda-feira. Tudo aquilo que o Espírito Santo está se movendo em nós é para que ele se mova através de nós. Nós não podemos reter aquilo que estamos recebendo de Deus. Sabe por que a gente pula, a gente se alegra, a gente poliglota, a gente se move no Espírito, mas e a nossa vida na segunda? Nessa parte da pregação, os glória a Deus diminui mesmo. É porque ser pregador itinerante é fácil, pastor. A mesma mensagem a gente sai pregando em várias igrejas, sabe? O desafio é ser pregador de igreja local, porque toda semana você tem que ter uma mensagem nova. A música pode ser a mesma todo mês, né? O mês todinho. Tua casa tão deixando. O mês todinho ninguém reclama. Agora, se o pastor repetir a mensagem, irmão, eita, peça de novo, velho. O pastor não está estudando, não. E essa mensagem eu já ministrei em vários lugares. E quando chega nessa parte, o glória diminui. Quando chega nessa parte, o aleluia diminui. Sabe por quê? Porque as pessoas passam a refletir. Rapaz, parece que é verdade mesmo. O mover acontece, irmãos. Nós não podemos reter aqui. Todas as vezes que Deus derrama o seu Espírito é para fazer exatamente o que acontece quando nós jogamos uma pedra para o alto do lago. Quando a pedra cai no lago, ela faz ondas que são capazes de alcançar distâncias que o nosso olhar não imagina. O poder do Espírito Santo não é para ficar retido, o poder do Espírito Santo é para nos transformar, e através da transformação que ele realiza em nós, vai reverberar outras pessoas. Não retém em você aquilo que Deus está fazendo. Ana mudou a sua oração. O que foi que ela disse? Se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Então Deus abre a sua madre. Diz o texto lá em 1 Samuel capítulo 2, que Ana teve outros 3 filhos e 2 filhas. Ela não podia ter nenhum. Ela recebeu de Deus mais do que aquilo que ela desejava, quando ela entendia que ela não era uma represa, era um canal de Deus. Quando nós entendemos isso, irmão, nós nos tornamos um canal do fluir da glória de Deus. Deus olha para nós e diz: eles entenderam. Eles entenderam que não é para ficar retido neles, então Deus começa a dispensar mais do seu Espírito, dispensar mais da sua graça, dispensar mais do seu favor, e nós vamos abençoando outras pessoas, alcançando outras pessoas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O que acontece? Samuel nasce. Ela leva Samuel para o altar do Senhor. Quando Samuel chega lá, na casa de Deus, Samuel agora começa a ser ensinado pelo sacerdote ali. O verso 1 que nós lemos no capítulo 1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel fazia o quê? Servia. O verso 7, porém, diz: o jovem Samuel ainda não conhecia ao Senhor.
o texto está claro. Nós entendemos que o jovem servia, mas não conhecia. Quando eu me deparei com esse texto, o Espírito Santo, ele saltou esse texto aos meus olhos e disse: Samuel, aqui está a sua história. A história de um jovem que nasceu na igreja, ou melhor, no hospital, né? Quem nasceu na igreja não, né? Tem jovem que chega para mim e diz: eu também nasci na igreja. Eu digo: e foi, meu filho? Quem foi o pastor que fez seu parto? Eu cresci na igreja. Igreja Batista, Embaixadores do Rei. Tem embaixadores do Rei aqui, pastor? Mensageiras do Rei também. E eu estava lá. Fui lá, me prepararam, fiz o curso e não sei o que, aquele processo todo, Embaixadores do Rei. Vai ter evangelismo, eu estava dentro. Vai ter ação social, eu estava lá infiltrado. Vai ter um monte que tinha de coisa na igreja. Vamos limpar a igreja, eu também estava lá. Servindo a Deus, na casa de Deus, mas só conhecia a Deus com 18 anos de idade. Eu passei 18 anos da minha vida servindo ao Senhor, mas só o conheci quando Ele se revelou. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que eu guardo ela comigo. Ele diz: no que diz respeito a conhecer a Deus, nós não podemos conhecê-lo sem que Ele se revele. Irmão, as pessoas podem servir a Deus o resto das suas vidas, mas enquanto Deus não se revelar a elas, elas não poderão conhecê-lo e nem terão tampouco a sua vida transformada. Você observa que o jovem estava na casa do Senhor, mas quem é que procura quem? Deus chama Samuel, e pelo fato de Deus chamar Samuel, porém Samuel não conhecendo a Deus, o que é que acontece? Ele vai até Eli. Quem foi que chamou? Ele vai para quem? Para Eli. Por quê? Porque a gente só consegue discernir a voz de quem a gente conhece verdadeiramente. Nós só conseguimos discernir a voz de quem nós conhecemos verdadeiramente. Quando eu encontrei esse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo de forma poderosa. Ele disse: sabe, Samuel, foi isso que aconteceu com você, e é isso que acontece com muita gente dentro da igreja. As pessoas estão na casa de Deus, mas ainda não tiveram um encontro real com Deus. As pessoas estão até servindo a Deus, mas a sua vida não muda. É a mesma vida que tinha há 5 anos, 10 anos, 3 anos atrás. É impossível alguém que conheceu a Deus não ter a sua vida transformada. É impossível alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus não ter a sua vida transformada. Não existe ninguém que recebeu o Espírito Santo que permaneceu a mesma pessoa que era antes. Ah, mas ele tem um coração de pedra. Ah, mas ela tem um coração de pedra. Deixa eu te falar algo. Atos capítulo 1, versículo 8. O texto vai dizer que ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. A palavra poder ali é dunamis, que é a raiz da palavra dinamite. Quando o Espírito Santo ele entra em nós, ele instala uma dinamite dentro de nós. Não existe ninguém que não seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como líder de jovem lá na igreja, tinha uns meninos que se destacavam no trabalho que dava, né? Aí dizia: manda tudo para cá, o que não prestar pode trazer para cá. Faz um moia aí. Um moia que a gente chama lá no Nordeste, é um moia como se fosse um ajuntamento de um monte de coisa. Eu sou nordestino, eu vou tentar traduzir algumas coisas aqui para vocês, tá certo? Eu vou falando um moia. Aí juntava um monte de menino e trazia para mim. Disse: olha, Samuel, tudo aqui está dando trabalho. Disse: pronto, vamos orar. Vamos orar porque falta de conselho não é. Falta de culto não é. Falta de oração não é. Só falta o quê? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrar, meu amigo, tchau, acabou-se, não vai dar mais trabalho em nada. Porque o Espírito Santo, irmãos, quando ele entra em nós, ele faz aquilo que nós não somos capazes de fazer.
de vocês aqui, como eu, um dia sabia que estava fazendo algo de errado? Meu Deus, me perdoa, né? Tem dia até que a gente chora. Ô Senhor, eu não vou fazer mais não. Aí uma semana depois está fazendo a mesma coisa que disse a Deus que não ia fazer. Quem aqui já aconteceu isso? Vamos lá, irmão, hoje é o dia, viu? Pode levantar sem vergonha. E quem não levantou já sabe, né? O Senhor, os mentirosos não darão, tá, gente? Aproveita aí para levantar também. Todos nós já prometemos coisas a Deus, falhamos naquilo que prometemos. Aí dizemos a Deus que ia fazer coisas e não fizemos as coisas a Deus que dizemos que ia fazer. Sabe por quê? Porque a transformação, ela não é uma autotransformação, é uma transformação que vem do alto. Se não é o Espírito Santo de Deus para gerar em nós a mudança que nós realmente queremos ter diante de Deus, nós estamos limitados ao fracasso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Como eu falei aqui eu cresci na igreja, envolvido em todas as coisas da igreja, porém pelo fato de servir a Deus e não conhecê-lo, eu tinha uma vida dupla. O que é isso? Era uma coisa dentro da igreja, lá fora era outra coisa. Tinha um comportamento dentro da igreja, dentro de casa tinha outro tipo de comportamento. Usavam um linguajar no culto, mas lá na escola, lá na faculdade, usava outro tipo de linguajar. Por quê? Porque eu estava servindo a Deus, mas não conhecia a Deus. Sabe aquele filho chato, arrogante, estúpido, truculento, respondão, birrento? O que mais de mim? Multiplique por 100. Some com 1000. Chegou perto do que eu era. Sabe aquele menino insuportável de viver? Gente, a minha mãe não me suportava dentro de casa. Era algo terrível. Eu respondia tanto à minha mãe. Sabe o que foi que a minha mãe fez? A minha mãe pegou um versículo do livro de Provérbios que diz: aquele que responde antes de ouvir comete loucura. Ou seja, é doido. Quem fala quando o outro está falando é doido. Está lá em Provérbios. Aí o que foi que ela fez? Ela fez um banner bem grande e colocou na sala da minha casa. Ela não aguentava mais falar comigo, que era o que acontecia. Todas as vezes que eu saía de casa, olhava aquele banner lá, o cartaz do versículo, me dava uma raiva, irmão. Subia aquele fogo assim de baixo até aqui em cima. Agora era fogo que não era do Espírito, era raiva mesmo. E eu respondia a minha mãe. Do meu pai eu tinha mais medo. Meu pai é um homem do campo, então o braço dele é mais musculoso. Quando o bicho pegava, o negócio era mais sério. Da minha mãe respondia. A minha irmã nem se fala, gente. A minha irmã é 1 ano e 11 dias mais velha do que eu. E filho mais velho sempre quer mandar no mais novo. Aqui tem filho, né? Irmão mais velho aqui tem não, né? Irmão mais velho, né? Irmão mais velho sempre quer mandar no mais novo. E como eu era um macho alfa, e só tinha um casal lá em casa, ela vinha se peitar para cima de mim e disse: em mim você não manda não. Você está pensando que você é o quê? E a gente brigava de vez em quando. Era um dia sim, o outro também. Um dia sim, o outro também. Só que teve uma briga, gente, que essa briga é inesquecível. Um dia eu estava sentado na mesa comendo e ela tirando onda comigo. Tirando onda é zoar, no Nordeste. Tirando onda. Como? Tirar onda? Uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro e disse: tá tirando onda comigo, rapaz? Tirando onda? Como assim? Ele está a 100 quilômetros do mar aqui, como é que tu vai tirar onda? Enfim, tirando onda lá no Nordeste é zoar, tá me zoando. E ela começou a me zoar lá na mesa. Só que quem tira onda, quem zoa, não gosta que zoe ele, né? Geralmente é assim. Aqui tem aquele adolescente que gosta de zoar os outros, não. Aponta para ele aí, se tiver. Tem 2 aí, né? Bom, geralmente quem zoa o outro não gosta que zoe ele. E ela estava me zoando e eu comecei a tirar onda com ela também. E naquilo que a gente tira onda com um, tira onda com o outro.
ela tirou uma onda comigo que ali foi pesado, rapaz. Ela tirou onda e saiu correndo lá para dentro da sala. Eu estava do outro lado da mesa, não dava tempo para rodear a mesa para pegar ela na carreira. Carreira lá no Nordeste é correr, sabe? Arrodear e dar a volta. E eu estava lá, aí o que acontece? 5 minutos, vamos lá. Aí eu estava lá, aí levantou a plaquinha ali. Aí ela estava correndo, eu disse, não vai dar tempo eu arrodear e pegar ela na carreira. Vocês já entenderam o que é, né? Aí quando eu olhei para cima da mesa, tinha uma cesta de fruta. Os cachos de banana tudo arrumado embaixo. Umas frutazinhas, uma laranja em cima, bem me apoiada. Já sabe o que eu fiz, né? Não tive dúvida, peguei a laranja e mirei na cabeça da bicha velha. Gente, quanto mais ela corria, mais eu esticava a mão para trás. Chegou uma hora que eu disse, alvo detectado. Lancei, chum! Quando eu estava levantando os braços para comemorar, aconteceu alguma coisa. Ela se abaixou. Na frente da minha casa tinha uma janela de vidro bem grande. A menina que cuidava da gente, meu Deus, o que é que está acontecendo dentro dessa casa? Vocês nunca foram unidos, agora vão estar brigando. 2 pessoas entenderam a piada, mas tudo bem. Quando a minha mãe chegou em casa, gente, ela estava chegando da faculdade nesse dia. Quando você chega da faculdade, você está de cabeça quente. Minha mãe disse, o que foi que aconteceu aqui? Disse, a culpa foi dela. Ela disse, a culpa foi dele. E começa aquela, dela, dele. Disse, espera aí, já que é dos dois, vai apanhar os dois aqui. Juntou os dois e toma, porque lá em casa, não tinha, agora no Brasil tem um negócio de conselho tutelar. Que não pode bater nos meninos. E lá em casa, atrás da porta, tinha uma vara da infância e da adolescência. Todas as vezes que a gente brigava era o remédio da gente. E a minha mãe batia, e eu chorava, e ela batia, e eu chorava. Aquele negócio, meu Deus, tá bom. Só que a gente usa uma estratégia. A gente chora mais do que tá doendo, que é para parar de bater. Quem aqui já fez isso? Pronto, se tiver mãe aqui, deu que estava sobrando da pizza. A gente chora mais do que está doendo, que é para parar de bater. Escuta essa. Quando ela terminou de bater, não foi o fim. A pior parte não foi a pizza. A pior parte foi quando ela disse, engula o choro. Eu disse, Guilherme, um dia eu vou ser pai, para entender porque é que um pai dá uma pisa no menino e diz, engula o choro. Ele está querendo botar tudo para fora, aquele negócio que está afligindo ele, gente. Só que a pior parte ainda não foi essa. Diga misericórdia. Quando ela terminou de bater, quando ela disse, engula o choro, ela disse, agora se abraça os dois e se beija. E diga um ao outro que ama. Aí ele disse, não vou fazer não. Ele disse, como é? Eu disse, eu vou. Gente, por que eu fazia isso com a minha irmã? Porque eu estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas não conhecia Deus. Uma coisa é nós estarmos na casa do Senhor. Outra coisa é nós conhecemos o Senhor verdadeiramente. Uma coisa é nós estarmos envolvidos nas coisas de Deus. Outra coisa é quando Ele se revelar para nós. Nós tivemos a oportunidade de conhecer de fato quem Ele é. É por isso que o profeta Oséias diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O livro de Mateus, capítulo 7, vai dizer, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, prodígios e maravilhas. E o Senhor vai falar para alguns destes, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês fizeram coisas para mim, mas eu não sei quem vocês são.
Vocês expulsaram demônios em meu nome, mas eu não conheço vocês. O fato é que nem todos aqueles que servem a Deus o conhecem verdadeiramente. Mas todos aqueles que conhecem a Deus têm a predisposição em servi-lo, em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Faz um sonzinho aqui na guitarra para o Espírito Santo fluir mais fácil. Porque quando bota como é o nome que chama? Aquele negócio faz o pé. Menino, quer ver o Espírito Santo fluir? Bota o pé e apaga a luz. Aí, geralmente a gente ri nessa mensagem quando eu estou pregando sobre isso. De fato é para nós rirmos, mas para nós refletirmos. O que é que a gente está fazendo aqui nessa conferência, gente? O que é que a gente está reunido aqui no Awake? Mano, está na hora da chave virar. O desejo de Deus é que Ele quer se revelar para nós. Mas então Deus tem que se revelar, Deus tem que se revelar. Mas o livro de Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, se eu me esforçar para buscar Deus, eu vou encontrá-lo. Você esqueceu os capítulos anteriores que ele diz: eu vos darei um coração para que vocês sejam capazes de me conhecer. Ninguém pode conhecer a Deus sem que Ele mude o nosso coração de pedra, aquele coração morto no pecado, morto espiritualmente, como diz Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas graças a Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, por meio dele, nós recebemos a graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos, mas Ele derramou a sua graça, e pela sua graça nós podemos ter acesso ao Pai. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom que Deus dá, é um dom que vem de Deus. Nós não podemos ir até Deus sem entender que Ele veio até nós. É por isso que Jesus Cristo é aquele que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhando-se à forma de servo, se entregou para morrer numa morte de cruz. Jesus é o caminho da revelação até Deus. Jesus é a ponte da reconciliação. Jesus é o colírio para abrir os nossos olhos. Jesus é o cotonete que abre os nossos ouvidos para que a gente ouça a voz do Senhor. Se não for por meio de Cristo, nós não podemos ter acesso ao trono da graça, mas nos acheguemos a Ele confiantemente pelo sacrifício de Cristo. Pelos nossos esforços nós não conseguimos, pela nossa força nós não iremos conhecê-lo. Mas deixa eu te dizer, há 2018 anos atrás, Jesus se entregou por nós para que a gente pudesse conhecer ao Pai. É por isso que ele diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Deus deseja se revelar a jovens aqui. Deus deseja se revelar a adultos aqui também. Deus deseja se revelar a adolescentes. E Ele vai plantar esse desejo no teu coração.